Olá, eu sou o professor Gilberto Lombardo Júnior e depois de termos estudado a filosofia moderna e a Revolução Francesa, o iluminismo enquanto tal, vamos estudar as filosofias contemporâneas. E por que filosofias? Porque não existe uma única filosofia contemporânea, mas diversas escolas filosóficas contemporâneas, entre elas o existencialismo. E na aula de hoje nós vamos estudar o que é existencialismo e seus principais autores, mas propriamente o existencialismo do filósofo alemão Martin Heidegger, que viveu praticamente todo o século XX, nasceu no final do século XIX e faleceu em 1976, viveu, portanto, quase todo o século XX. E o conceito de existência autêntica, que será o coração da aula de hoje para pensarmos o sentido do trabalho. Por quê? É muito importante pensarmos o sentido do trabalho, visto que muitos de vocês estão ingressando no mercado de trabalho como jovens aprendizes, ajudando a família e etc. E muitos certamente vão entrar dentro de muito pouco tempo no mercado de trabalho. E é importante realizar um trabalho que não seja meramente um emprego, ou como nos recorda a professora Marilena Chauí, muitas vezes na história, o trabalho foi visto como uma espécie de castigo, simplesmente como uma oportunidade de controlar os meios de produção ou produzir riqueza. Mas essa é uma visão muito pobre, nos lembra a professora e filósofa. E é nesse sentido que Heidegger pode nos iluminar com o conceito de existência autêntica para pensarmos o sentido do trabalho. Muito bem, os historiadores da filosofia cunharam este termo juntando duas palavras latinas, ex e esse, que significa ser para fora. Portanto, o existencialismo significa ser para fora. E em Heidegger, propriamente, ser no mundo. Por quê? O mundo é que é o horizonte da existência. Qual existência? A existência do homem. E aqui entramos na sua principal obra, Ser e Tempo. Vamos recordar que o ser é um tema muito caro na história da filosofia ocidental. Você se lembra quando nós estudamos lá no primeiro ano? O ser foi pensado já por Platão e Aristóteles de diversas formas. Os autores existencialistas retomam o conceito de ser, mas do ser do homem, porque o homem é que pode dar um sentido à própria existência. Por isso, pensa também o tempo. Por quê? O tempo é o horizonte de compreensão da existência. Ou seja, do momento que eu nasço até o momento que eu vou morrer, eu tenho tempo cronológico. E é nesse espaço de tempo que eu devo pensar o sentido da minha existência. Por isso o tempo se torna também muito importante, porque a minha existência não é infinita. Quando eu me dou conta que sou um ser que vai morrer, eu posso atribuir um significado para a minha vida. Mas quem é esse ser? Em primeiro lugar, é o ser no mundo, como nós já falamos, mas o ser diante de si. Portanto, a compreensão da minha singularidade, da minha individualidade, como um ser biológico, como um ser psicológico, como um ser social e até espiritual, é muito importante para a compreensão do ser. É por isso que os aspectos socioemocionais são muito importantes para a existência autêntica. E essa consciência diante de si, mas não só, também com os outros. Por quê? Ninguém realiza uma vida autêntica, uma existência autêntica independente do mundo. Nessa perspectiva, chegamos no coração da aula de hoje, o conceito de existência autêntica. O que seria? O contrário de uma existência dispersa, que Heidegger vai dizer sofre um processo de queda. É aquela existência que se esquece da singularidade, individualidade e dignidade da própria pessoa e se perde na massa. Mais ou menos quando a gente diz, a gente erra, a gente é assim, todo mundo é igual. Não. Ao contrário, a consciência do que eu sou diante de mim mesmo e diante dos outros me permitem uma existência autêntica. Quando eu assumo o cuidado comigo mesmo e com o mundo. É por isso que o trabalho não pode ser pensado em algo que seja destruidor, seja de si mesmo, seja do mundo. Nós temos ouvido falar muito do quê? Políticas sustentáveis. Por quê? Tudo que eu sou depende deste mundo. A minha própria existência e dos outros seres depende. Portanto, o meu trabalho não pode ser um trabalho de destruição de mim mesmo, das outras pessoas e da própria natureza. Mas como é que eu assumo um projeto que possa deixar um legado, que desenvolva virtudes e as minhas próprias capacidades? Assumindo uma missão. Esse processo se dá quando eu conheço a minha história. Portanto, conhecer o passado é muito importante. Conhecer as minhas raízes étnico-raciais, culturais, linguísticas.
Conhecendo tudo isso, eu posso lançar-me para o futuro, não necessariamente reproduzindo essa história. Eu posso e devo transformá-la no presente, lançando-me para o futuro. Mas quando eu conheço essa história, eu não fico condenado a repeti-la. É por isso que o trabalho deve ser entendido no sentido mais amplo, como uma missão, como um legado, não é meramente um emprego. Esse trabalho pode ser o cuidado com a natureza ou com as outras pessoas. Pode ser um esporte, uma obra de arte, uma expressão cultural. Tudo isso é trabalho. E, com uma existência autêntica, eu assumo o trabalho como uma oportunidade de realizar sentido. Será que você pensou? Vamos fazer uma questão? Página 100 do livro. Vamos à questão? Segundo o filósofo Martin Heidegger, o ser do homem se manifesta de diversas formas no mundo da vida, horizonte da sua existência. Assumir um projeto e deixar um legado é uma das formas de cuidar do mundo e não perder-se na existência. Assinalo a alternativa que corresponde ao pensamento do filósofo alemão. Alternativa A. O trabalho deve ser entendido como um castigo? Será? O trabalho deve ser assumido como um projeto, uma missão, capaz de transformar a si próprio o mundo, horizonte da sua existência? Pode ser. O verdadeiro sentido do trabalho é produzir riquezas para a sociedade? Muito pouco, né? Alternativa D. O trabalho deve ser visto como uma oportunidade de controle e desenvolvimento dos meios de produção. Muito pobre, né? Se você assinalou a alternativa B, você acertou. Espero que você tenha gostado. Essa foi a nossa aula de hoje sobre existencialismo, seus principais autores e o conceito de existência autêntica para pensarmos o sentido do trabalho. Na próxima aula nós vamos estudar o Círculo de Viena, mais uma escola filosófica do século XX. Até lá.